Fala, Render People! Tudo bom, galera? Gente, hoje é o seguinte, eu vou ensinar você a fazer uma cena do zero. Uma cena de Pinterest. Mas o que diabo é uma cena de Pinterest? Eu vou te falar que de vez em quando eu entro lá no Pinterest pra dar uma olhada, tem muita referência bacana, muita cena complexa de cidade. Eu tô querendo fazer uma agora de Tóquio e é incrível a quantidade de coisas que tem lá, de fotos realmente de Tóquio à noite, com aqueles reflexos na água. E até dá um medo, porque começar uma cena dessa me parece ser bem cabulosa, parece ser bem complexa. Mas, dentre essas cenas, fotos complexas, a gente vê várias fotos que são um tanto simples de serem feitas em 3D. São essas imagens, como essa aqui que eu separei uma pasta, cena de Pinterest, que é basicamente um objeto, ou dois, ou uma composição. Só temos um piso, uma parede, uma poltrona, por exemplo, um vaso, alguma coisa assim. E eu queria mostrar como você pode utilizar o 3D Studio Max e o Corona para criar uma cena dessa, uma cena realista. E para isso você vai utilizar alguns modelos 3D, blocos de 3D já prontos, disponíveis na internet, que são gratuitos, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu vou dar os links para vocês fazerem o download desses blocos e vocês vão junto comigo fazer o quê? Fazer uma cena de Pinterest, tá bom, gente? Vamos colocar a mão na massa? Vamos lá! Uou, vamos começar então? Antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, você pode fazer um favorzito pra mim? Se inscreva no canal, gente, é um favor pra mim e um favor pra você, porque assim você não vai perder nada do que eu entregar aqui pra você, tá? Eu semanalmente tenho meus vídeos aí como de tutoriais, de dicas e de tudo mais, como esse de hoje que eu tô fazendo. E vamos lá, cenas de Pinterest. Eu decidi pegar algumas dessas aqui e usar como referência, tá? Não significa que eu vou fazer exatamente a cena que tá ali. Por quê? Porque eu não tenho aquele bloco exato que tá ali. Eu não encontrei ele exatamente de graça pra poder entregar pra você aqui. Eu teria que modelar esse bloco e daí a aula se tornaria um pouco mais complexa. E como eu quero que essa aula seja bem leve, bem fácil de você fazer, inclusive se você nunca mexeu no 3D Studio Max, se você for muito esforçado, você vai conseguir inclusive fazer essa cena aqui comigo, porque é só seguir o que eu estiver fazendo aqui na tela, tá, gente? Vamos lá, basicamente você tem que abrir o 3D Studio Max. E ele tá aqui, o 3D Studio Max é basicamente isso. Eu não sei até onde eu vou nas minhas explicações aqui, porque é um vídeo bem básico, mas eu acho importante falar, né, que isso aqui é a área de trabalho. E eu vou, primeira coisa, se eu digitar T no meu teclado, a gente fica vendo em vista top, tá? E o que eu vou fazer vai ser um plane pro piso, porque a gente viu aqui, gente, ó. Vou pegar isso aqui, por exemplo, ó. É piso e parede, tá? Piso e parede, então eu vou criar um piso aqui, ó. Um plane. Se eu apertar F3, a gente vai ver do modo Shade. Se eu apertar o W, é o Move, é o atalho pro Move. Eu vou mover isso aqui pro eixo 0, 0 e 0. Pronto, ele tá bem certinho no meio do grid aqui. Eu até posso apertar G para desligar o grid. E agora eu vou mudar as dimensões desse meu piso. Eu vou vir aqui no modificador. E esse piso, eu quero que tenha 3 metros por 3 metros, tá? Então tá aqui, ó, um piso de 3 metros por 3 metros. Eu vou inclusive colocar o nome aquele aqui dele de piso, tá? Então tem um piso de 3 metros por 3 metros. Foi fácil, né, pra criar ele, vocês viram. Eu só vim aqui no maisinho. Ele já tá em Standard Primitives e peguei aqui e fiz um plane, tá? Pra gente fazer a parede, vou vir em vista top aqui de novo. Nem precisa ser vista top, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou vir aqui em criar um box. Clico com o botão, seguro, arrasto pra onde eu quiser, solto e movo o mouse pra cima e eu crio uma parede. Só que agora a gente precisa botar ela na medida certa, né? E daí eu vou vir aqui no modificador dela e vou dizer que eu quero que ela tenha de altura 3 metros também. Eu quero que ela tenha 3 metros de comprimento e quero que ela tenha 10 centímetros de espessura. Pronto, tá aqui. Agora, para eu colocar isso aqui certinho aqui no piso, eu vou ver de vista topo. E a gente tem aqui, ó, no seu, provavelmente vai estar aqui em 3, tá? Você bota no 2,5, clica com o botão direito,
e coloca em Vertex aqui, porque provavelmente vai estar em Grid Point também. Bota como Vertex, que daí ele vai fazer os Vertex certinho. Só fechar. E daí agora no Move, ó, vai ter um grid. Então quando eu chegar pertinho do Vertex, eu seguro e movo ele pro Vertex aqui. Pronto, ele ficou certinho ali, encaixadinho, tá? Então vamos lá. Já temos uma parede, temos um piso. Eu vou selecionar a parede. Vou até renomear ela para parede, tá? Parede e piso. Legal, show, parede e piso. O que a gente pode fazer agora, gente? Agora a gente pode pensar nos blocos que vão compor essa cena, tá? A gente poderia texturizar já isso aqui, podia fazer algumas coisas, mas eu acho que já, como os blocos que a gente vai baixar, eles são tudo nessa cena, então acho que já dá pra gente colocar ali, depois a gente texturiza isso aqui, tá? Vamos lá. O que eu separei pra você, gente? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 links. Então são 6 coisas que vocês vão baixar, todas elas são free. Os 2 primeiros são isso aqui, ó. São essa poltrona, que tá aqui no site cgmood.com. Eu vou deixar o link pra você. Eu até separei uma pastinha aqui, ó, links, onde tem os links certinho, vai estar na descrição do vídeo, tá? E quando você baixar, vai ter essas pastinhas bonitinhas, igual estão aqui, ó. Então você vai vir aqui, pá, clica, vai baixar. Vai vir aqui na mesinha, clica, vai baixar. Vai vir aqui, ó, do SketchUp, gente. Eu queria pegar uma coisa de SketchUp pra mostrar pra você como dá pra mudar a textura do SketchUp e deixar realista também lá no Corona, tá? No Max. Vai vir aqui, pó, download. A textura da Polygon também é free, ó, free download. E não dá pra você aumentar a resolução aqui, ó, pra 6K, pra pegar ela com bastante resolução. Tem 2 metros por 2 metros. Pá, download. Vamos iluminar com HDRI de estúdio, gente. Então é só vir aqui, ó, pá, pimba, free download. E um tapetinho da hora, já prontinho aqui pra você, ó. E a gente vai fazer o download disso também. Tum, tum, tum. Aqui também, ó. Daí você vai ter que escolher o software e o render, né? Você vai escolher o Corona, tá? E o tamanho da textura já vai vir o 4000 por 4000. Mas se tu quiser baixar mais em 16K, baixa. Mas eu não... Pra cena que a gente vai fazer não precisa, tá? Pode baixar só a 4K mesmo, vai ficar show de bola. Beleza, uma vez que você fez o download de tudo isso, você vai pegar, vai descompactar, vai vir tudo em RAR, vai descompactar cada um na sua pastinha. Você vai ter tudo isso aqui, tá? Se você quiser ter essas imagenzinhas de preview aqui, como eu tenho aqui, ó, porque quando você baixa não vem isso, tá? Então seria importante você lá no seu Explorer, vem aqui, clica aqui, salva essa imagem e baixa. Salva essa imagem e baixa. Salva essa imagem e baixa. Enfim, só pra você ter o previewzinho dela depois aqui, como eu fiz aqui, bem bonitinho, tá? Vamos lá, que legal. Agora a gente já fez o download. A gente já... Tem coisas ali que estão em Corona, tem coisas que estão em outros renderizadores, tem outra coisa que nem tem renderizador, tá no SketchUp. E a gente vai aprender como converter isso tudo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer já vai ser fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, salvar como. E vou salvar num lugar e você vai salvar onde você quiser, tá? Não é aqui. Cena Pinterest. Cena. Eu criei uma pasta chamada Cena e eu vou chamar aqui, ó. Cena Pinterest 01001. Beleza. Vou salvar aqui pra gente não perder nada, tá? Agora que a gente já tem salvo aqui a nossa cena, uma coisa muito importante que eu vou te pedir pra fazer com isso aqui. Pra que dê tudo certo para essa aula, eu posso depois te ensinar a usar o Shift T e tal, para você carregar suas texturas de onde você quer, adicionar pastas lá dentro das preferências do Max, mas o jeito mais fácil pra gente resolver isso aqui agora, para quando você importar o seu arquivo de bloco para dentro do 3D Studio Max, para aquela cena que a gente acabou de salvar e não falta nenhuma textura, é importante que você abra cada pasta dessa. E dentro delas vai ter uma pastinha chamada texturas. Você vai copiar isso aqui tudo para dentro da pasta onde você salvou o seu arquivo Max. Eu já fiz isso. Na sua pasta vai ter cena, vai ter só o arquivo. Você vai colar isso aqui lá, tá? Você vai fazer isso com todas as ceninhas. Então aqui, ó, todos os blocos. Nesse aqui, você vai vir aqui, regular, 6K, tá aqui, é esse XR que precisa salvar. Pode salvar isso aqui também, não faz diferença nenhuma, não vai precisar, mas não faz diferença nenhuma. Opa, caramba. Se você vier aqui, por exemplo, no Wood Flooring, você vai vir aqui em regular,
6K, salva essas texturas. Enfim, você vai salvar todas as texturas que tiver dentro de cada uma dessas lá pra dentro da mesma pasta que tá salvo o seu arquivo Max, tá? Porque daí assim não vai ter erro de puxar texturas. Agora vamos trazer os nossos blocos. O primeiro bloquinho que eu vou trazer, eu vou vir aqui arquivo e importar merge. Eu vou vir aqui cenas Pinterest, downloads. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer, já tá em Corona, olha só que legal, essa poltrona aqui. Então eu venho aqui, tem 3 coisas, vamos ver o que vai vir com essa cena. Veio 2 poltronas e um treco. Não esquece de desligar isso aqui, tá, gente? O snap aqui, ó. Vou trazer pra cá. Eu só quero essa poltrona, eu não quero esse cara aqui, não quero essa, tá? Então vou deixar ela aqui no meu cantinho esperando pra depois a gente montar. Arquivo, importar, merge. Vamos trazer essa mesinha aqui. Nadia é o nome dela. Ó, ela nem tá em Corona, ela tá em F-Storm, que é outro renderizador. Não tem problema, a gente vai converter depois o material. Group. Veio pra cá. File, import, merge. Falo merge mesmo. Vou trazer aqui, ó, software 3D Max. Já tá em Corona, é o nosso tapete. Uou, que por sinal é gigante. Vamos já meio que montar isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, com a tecla E do teclado. Eu vou ativar o Angle Snap para ele rotacionar de 5 em 5 graus, vai ficar mais fácil para eu acertar o 90. Vou botar isso aqui, vou rotacionar isso aqui também mais ou menos assim, talvez um pouquinho mais, assim, ó. Isso aqui vamos botar aqui. Tá, então a gente já tem mesinha, cadeira e tapete. Já temos 3 coisas bem legais, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma câmera. Eu vou vir aqui na criação, coloco aqui em câmera, Corona Cam. Eu clico ela aqui de frente, bem pra cá. Venho aqui no modificador dela. Se eu apertar C, vai pra câmera, tá? Só que ela tá lá no 0. Então eu posso com o botão do meio do mouse dar um pan assim, ó, trazer ela pra cá, tá? E se eu apertar Shift F, vai ficar exatamente na proporção que está na configuração. Eu até vou mudar isso aqui, vou deixar quadrado. Então eu venho aqui no Render Setup, vou selecionar isso aqui tudo, ó, e vou clicar nesse ícone aqui, ó, Run Corona Converter, e vamos converter essa cena toda para Corona. Começa a conversão. Já converteu. Eu vou ligar aqui que eu quero ver os mapas. Tum. Pronto, agora a gente está vendo os mapas que estão no Diffuse. Eu vou ativar o Fix Corona Gamma Valley e também a opacidade do output. Só faz por default, não vai nem usar isso aqui agora, mas é bom fazer, tá? Vamos lá, eu vejo aqui a câmera, já tá tudo material Corona, só que a gente ainda não tem um material nem na parede e nem no piso, né? Então a primeira coisa agora é criar um material para essa parede. Eu apertei M aqui, é o atalho para o editor de materiais. Eu vou pegar esse primeiro material que está aqui, vou clicar aqui e vou transformar ele num Corona Material. 2 cliques. E nele eu vou chamar ele de parede. Beleza. Seleciono a parede, clico aqui nele, venho aqui, ó, aplicar. Pronto, está aplicado. É um material Corona, tá um cinzinha, eu vou deixar ele um pouquinho mais branco. Beleza. Esse segundo material, nenhum desses aqui a gente está utilizando, tá, gente? Então eu posso mexer neles, não tem problema. Eu vou criar um outro material que vai ser um Corona Material. Agora esse vai ser um pouco mais complexo. Eu vou clicar nele aqui e vou aplicar ele, que ele vai ser o piso, tá? E para o piso, gente, a gente vai usar alguns canais. Porque lá, quando a gente fez o download dos pisos, vieram esses canais aqui, tá? E esses canais, eu vou utilizar alguns apenas, para a gente poder montar esse material pelo menos um pouquinho mais complexo, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse material aqui, que eu vou chamar ele de piso. Vou vir aqui no Diffuse, vou criar um bitmap. Eu vou lá onde ele deveria estar, deixa eu ver aqui onde é que é. Aqui, regular, 6K. É o color, tá? Apareceu o previewzinho dele aqui. Eu dou um OK. OK. Se eu quiser ver ele, eu tenho que clicar aqui. Ele já está aqui.
Só que falta mapear. Então eu venho aqui, ó, modificador, o VW Map, tá? Só que tá acontecendo uma coisa aqui, gente, que eu quero explicar para vocês. Por que que não mapeou? Por que que não deu nada? O material aqui também a gente não tá vendo o diffuse, porque ele tá com esse Use Real World Scale, tá? Eu vou desligar ele. Se a gente quisesse, a gente podia deixar ele ligado e botar aqui assim, por exemplo, 300, 200 por 200, tá? É uma maneira também de fazer, porque daí aqui ó, tem Real World Map Size. Você pode fazer dessa maneira. Ou você pode desligar aqui e desligar aqui. E daí usar o tiling aqui de 1 para 1, tá? E daí você tem que botar aqui no mapeamento 2 por 2, como você preferir, tá? Eu sempre fiz dessa forma aqui, mas tipo, você pode escolher como vai fazer. Por que que eu botei 2 por 2? Porque quando a gente veio aqui ver a textura, a gente sabe que a dimensão em metros é 2 por 2, tá? Então é 200 centímetros por 200 centímetros. Então essa é a escala correta dessa textura, tá? Vamos lá, que legal, a gente tem o diffuse, por isso essa textura tá real? Ainda não, né? Ainda falta adicionar alguns canais. Daí vamos lá, a primeira coisa que eu vou adicionar vai ser aqui o reflexo, eu vou ativar ele. E daí vai ficar tipo como se fosse um espelho. A gente precisa adicionar um canal de glossiness. A gente vem aqui no gloss, clica aqui, bitmap. Vem aqui e tem o tal do gloss aqui, ó. Pum. Só que tem que desligar o Use Real World Scale, motherfucker, tá? E daí tá aí, ó. A gente tem já com um glosszinho, mas esse material, ele é um material bem opaco. E eu gostaria que ele tivesse mais reflexo. Como é que eu faço para ele ter mais reflexo? O que eu vou fazer vai vir aqui direto no output do canal que a gente colocou em RGB Level. Eu vou aumentar para 2, para 3. Olha só que bonitinho. Já ficou com um reflexo aqui de um jeito bem fácil, sem ter que usar Color Correction nem nada. Outra coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Bump e adicionar um Corona normal. E dentro do Input Image a gente vai colocar um Bitmap, que vai ser esse normal aqui. E eu vou só usar 6K, não precisa ser 16K não, porque 16K tem 161 MB. E para o que a gente precisa, isso aqui tá louco de bom. E daí deu esse pau aqui. Sabe por quê? Porque no Corona, quando você carrega um material de normal bump, você precisa adicionar o gamma aqui e flipar o green, tá? E a outra coisa que você tem que fazer é desligar esse Real World Scale se você estiver utilizando desse jeito que eu tô fazendo, tá? Então beleza, a gente já tem um material já legal. Tem bump, tem um gloss, tem diffuse, já tá bom. Com a câmera tá aqui. O que a gente pode fazer agora? A gente podia fazer um render pra gente ver como é que tá ficando isso, né? Eu vou abrir um interativo. E o que vai acontecer? Vai ficar preto, né, gente? Porque a gente não tem luz nenhuma. Olha só um sinalzinho que deu aqui. Vamos ler, né? Nada melhor do que ler pra descobrir o que tá acontecendo. Bababá. Tá acusando que tem o input tá com correct gamma de um normal map, que é exatamente aquilo que a gente fez naquele canal novo lá da madeira, mas provavelmente não é a madeira. Eu vou fechar aqui, vou selecionar o objeto, select object. É o tapete, ele não veio certo, tá? Então eu vou clicar aqui em material, eu vou pegar com a pipeta aqui, ó, o material do tapete, vou lá no normal bump e vou clicar aqui, ó. Era isso que tava dizendo lá. O gamma tava errado. Pronto. Agora não vai mais aparecer isso. Eu vou dar de novo um render e tá tudo preto porque não tem luz. Como é que a gente vai colocar luz nessa cena, gente? Eu gosto de iluminar com HDRI, tá? E a gente vai usar um HDRI de estúdio aqui para iluminar. E eu já separei ele para você. Ele tá aqui, ó. É esse estúdio aqui. A gente foi lá na nossa pasta de downloads. Tá aqui já, ó, o estúdio. Esse é o previewzinho, tá? Vamos carregar ele então. Como é que a gente faz para iluminar usando o HDRI? Eu vou abrir aqui, ó, o F10 Render Setup. Vim aqui em Scene. Em Environment, eu vou colocar Single Map. Vou clicar aqui no None. Vou adicionar um Corona Color Correct. Pronto, adicionei. Agora eu tenho que levar ele para o editor de materiais. Clico M, aparece isso aqui. Gente, se você apertar M e por um acaso aparecer isso aqui, ó,
É porque existem dois tipos de editor de material, o Slate e o Compact. Você pode utilizar esse aqui, às vezes se você já mexe, você gosta de usar esse, não tem problema. Mas se você nunca abriu e quer usar igual eu estou usando, Mode Compact, vai abrir isso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso aqui para dentro, copiar em instância, porque tudo que eu fizer aqui vai ser repetido aqui. Eu vou renomear isso aqui para luz HDRI, tá? Só para ter nomezinho certinho. E agora aqui no Map, no Input, eu vou colocar um mapa, né? De Corona Bitmap. E o Corona Bitmap que eu vou utilizar vai ser esse que a gente fez o download. Studio HDR. Regular. 6K. É um arquivo EXR, nem é HDR, é um EXR. Vou dar um ok. Beleza, carregou já, tá, gente? Então, a partir do momento que eu der um render agora, já tem algo iluminando, que é esse HDR. Vamos ver como é que tá. Vou dar um renderzinho aqui. Olha que legal. A gente já tá com cara aqui de render, já tá com cara de ceninha de Pinterest. Mas ainda falta muito, né? Se a gente for olhar aqui na nossa referência... Aqui tá bem mais realista, né? Tem luz mais realista e tal. O nosso ainda tá com muito cara de render. E geralmente eu vejo uma galera fazendo render no começo e fica muito com essa cara de render. E hoje eu vou mostrar como você pode deixar mais realista o seu render usando o Corona. Vamos lá, mas antes de fazer isso, antes de dar uma aprimorada nesse render, a outra coisa que eu vou fazer vai ser a seguinte. Vai ser colocar um vasinho de planta aqui, né? E para isso a gente vai importar aquele arquivo SketchUp que a gente fez o download lá no começo. File, Import, Importar. Importar um arquivo SketchUp. Tá lá dentro do nosso download, tem esse vaso planta e tá aqui, ó, Pot 111, Open. Eu quero que importe com as texturas, eu vou dar um Import. Beleza, ele vai carregar aqui dentro. Eu recomendo você utilizar o 3D Max 2020, tá? Ele tá muito mais aprimorado para importar arquivos SketchUp. As versões anteriores dá vários pauzinhos, ele deixa muito triângulo. E esse aqui ele já deixa bem redondinho, tá bem bom de trazer arquivo SketchUp, tá? O que eu vou fazer com esse cara aqui agora? Opa, eu vou mover ele. Deixa eu pegar aqui, ó. O que aconteceu, rapaz? Vou trazer ele para cima da nossa mesinha de centro. Vou até dar um scalezinho aqui, ó. Vim de front. Vou me mover ele aqui, ó. Pimba. Tá aqui já, ó. Legal. Só que as texturas dele ainda não estão Corona, né? Eu vou clicar aqui. Tô com ele selecionado. Para você saber como eu isolei ele, tá? Se a gente apertar Alt Q com alguma coisa selecionada, ele isola. Então, selecionei ele, apertei Alt Q, ele ficou isolado na minha tela. E para sair, basta clicar nesse aqui, ó. Alt Q, isolei. Eu vou, de novo, converter ele para Corona. Só que daí eu vou selecionar materiais só das coisas selecionadas. Start conversão. Pimba, 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 ok. Saio da seleção, volto aqui. E agora eu vou editar esses materiais, tá? Eu vou pegar com a pipeta o material que temos aqui, esse branquinho aqui. É um Corona. Vou até fazer de novo um Corona Material. Ficou cinzinha. Eu quero que ele fique um pouco mais branco. Eu quero que tenha reflexo. Vou botar 1 aqui. Só que eu quero que o glossiness dele seja 0,76. Então não vai ficar tão... Vai ficar igual isso aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou pegar com a pipeta o material da plantinha em si. E daí como é que a gente faz para deixar mais realista isso aqui? Primeira coisa é copiar o diffuse para dentro da translucência. Copia em instância, tá tudo certo. E aqui em fraction você pode colocar 0,3, tá? Vai ficar bem bom. Reflexo. Coloca 1, só que o que aconteceu? Ficou tipo espelho, então você vai colocar um glossiness aí de 0,25. Até, na verdade, esse tipo de planta é um pouquinho mais brilhante. Então eu vou botar aqui 0,6, vou ver o que vai acontecer. Acho que vai ficar melhor, tá? Se der pau, depois a gente arruma. Vamos lá, vamos gerar um preview pra ver, ó. Eu trouxe um arquivo do SketchUp e tá sendo renderizado aqui no Corona sem problema nenhum, ó. E de forma realista se a gente refizer os materiais dele, tá? Legal. Já dá pra ter uma ideia.
Agora o que eu vou fazer, gente? Eu acho essa parede aqui atrás muito lisa, tá? E eu tinha visto aqui um deles que tem um painelzinho bem maroto pra gente fazer. Tipo esse. Tipo esse aqui, ó. Tipo esse painel aqui, ó. A gente pode modelar ele naquela parede. Vamos fazer isso. Tudo quadriculado, tal. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vou selecionar a parede. Alt Q para isolar. P de perspectiva. Z de zoom. O que eu vou fazer? Eu vou converter ele para polígono. Vou selecionar esses edges aqui, ó. E vou dar um connect. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vou selecionar os edges de lateral, vou dar uma connect também, 5 vezes, tá ótimo. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar todas essas faces. O jeito mais fácil de fazer isso é em planta. Seleciono aqui, com Alt eu desseleciono o resto, só fica selecionado o que tem na frente. Eu vou dar um insert de 5, só que por polígono. Ó, ficou assim. Vou dar um OK. Vou dar um extrude de -1 para ficar essas entradinhas aqui. Fechou. Agora quando a gente olhar aqui, volta, unhide all, dá um previewzinho. Já temos o nosso painel. Só que eu não tô gostando de uma coisa, tá muito fininho aqui, tá vendo, ó? E aqui tá mais grosso. Vamos ver a nossa referência de novo. Na verdade, ó, tem essa mesma espessura aqui embaixo e ainda tem um rodapé. E daí, uma coisa bem legal, dá pra ver que o rodapé não tá entrando dentro do piso. Tem um espacinho ali, né, gente? Vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou selecionar essa parede. Vou fazer o seguinte com ela. Se a gente der um insert de 5, tem que ter pelo menos mais 5 para dar a espessura de 10. Então são 5. A gente tem que dar um rodapé de mais 10, são 15. E eu vou deixar meio centímetro afastado do piso. Então a gente vai ter 15,5. Eu vou subir aqui, ó. Vou dar um move nessa parede tudo para cima de 15,5. Ele subiu. Agora eu vou pegar o quê? Aqui embaixo. Vou dar um extrude de 5, só para ficar da mesma espessura. Vou dar mais um de 10 do rodapé e vou dar mais um de 0,5, como eu disse, que é o que eu quero que fique afastado do piso. Agora eu vou pegar esses caras aqui, e vou dar um extrude de mais um, que é o rodapé, que ele tem que ir para frente. Até podia ser mais 1,5 para ficar diferente. Agora quando eu ver ele, vamos ver como é que vai ficar. Unhide all. É isso aí. Vamos ver qual é o resultado. Exatamente o que eu queria. Tem a mesma espessura agora aqui. E tem mais um rodapé para fora. E a gente tem isso aqui afastadinho do chão. Igual a nossa referência, tá, gente? Então tá. Foi facinho de modelar. Agora eu acho que a gente poderia começar a tentar aprimorar, deixar isso mais real, tá? De que maneira que a gente vai fazer isso? Gente, tá tudo aberto aqui do lado. Eu acho que era importante ter uma paredinha aqui do lado para criar um pouco de sombra, tá? E para isso, eu vou criar uma paredinha aqui do lado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, simplesmente, que só vai gerar um pouco de sombra. Se eu continuar aqui, ó, e dar um render, gerou sombra, tá vendo? Só que a gente perdeu a luz que tava batendo aqui tão legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar um pouco o HDRI. Ele tá em 0, eu vou colocar menos 10. Menos 15. Menos 20. Não. Ah, tá. Menos 10. Agora que eu tava digitando 120. Menos 20. Gosto. Tava em 0, ó. Menos 20. Fica mais interessante. Menos 15. Menos 25. Melhor ainda. Tá? Agora outra coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos editar o material aqui, ó. Lembra que eu falei que é importante ter uns highlights? É o que a gente vai fazer agora.
Eu vou pegar esse painel aqui da parede, que era esse material, e vou lá no Bump e vou adicionar um Corona Round Edges. Olha só como já arredondou tudo. Deixa tudo arredondadinho. Tá com raio de 1, eu acho que é demais. Vamos botar as 0,5. Vai ficar mais discreto. Se a gente botar um pouco de reflexo nessa madeira aqui, vai dar pra ver mais ainda o reflexo. Então eu vou colocar aqui gloss de 0,76. Agora sim, olha só que bonitinho. A gente tá vendo bem os highlightzinhos. Depois com o render final, isso aqui vai ficar bem legal. Eu tô achando que podia ser mais branco ainda. Nada é tão branco, né, gente? Mas vamos deixar um pouquinho assim, ó. Tá legal. Legal, gente. A gente já tem aí bastante coisa andada, caminhada. Já parece já um renderzinho de Pinterest. Não parece? Uma coisa que eu vou fazer já é salvar essa cena aqui de novo. Pra gente não perder o que a gente fez aqui, tá? Mas basicamente... dor no pescoço. Basicamente eu vou mandar um renderzinho aqui, ó. E vamos dar uma olhada. O que mais que a gente pode fazer para melhorar essa cena? Eu queria escurecer um pouco a madeira dessa poltrona, mudar essa cor dessa costura, que eu não tô gostando muito, não. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui com a pipeta de novo. O material da cadeira. E a gente tem duas coisas aqui. A primeira delas é esse Color Correction aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no render. Ele tá no modo avançado aqui, os caras mexeram. Eu vou voltar pro modo standard, ele vai zerar. Acho que vai ficar mais... Eu posso mexer isso, tá bom. Essa costura marronzinha tá me dando um negócio aqui ruim. Não gosto. Vamos deixar ela branquinha. Eu vou clicar aqui no Diffuse. Eu vou tirar a saturação dela. Vai ficou cinzinha. Eu vou dar um pouco mais de brilho. Vai ficar bem branquinho. Uma costura branca. Ficou legal. Eu vou pegar com a pipeta agora a madeira da cadeira. E o que eu vou fazer com essa madeira que tá aqui, ó, vai ser escurecer ela um pouco. Eu venho aqui no Diffuse, já tem um Color Correction, mas eu não quero mexer nesse. Eu vou criar mais um e eu vou colocar um Corona Color Correction, porque são parâmetros diferentes, é mais fácil para mexer. Eu venho aqui no Gama e simplesmente aumento o Gama. Diminuo o Gama, quero dizer. Não é o Gama não. Se eu aumentar o Gama, ele vai ficando mais lavado. 2, 3, tá vendo? Se eu botar aqui 0,5, o que vai acontecer? 0,5. Já escureceu mais, ó. 0,4, 0,3. Só que eu acho que tá muito marrom, então a gente pode dessaturar um pouco. Vem aqui na saturação e colocar assim, ó, menos 0,5. Legal, ficou bem cinza. Menos 0,4, não tão dessaturado. Eu gosto, assim. Acho que legal, dá uma diferenciada da cor dessa madeira ali. Então dá 3 tons de madeira, eu acho que fica bonito. Então a gente mudou as cores aí de praticamente tudo, só usando um Color Correction, gente. Color Correction. E é bem fácil de usar, né? E eu tô gostando já da cena. Agora, como deixar ela mais realista, tá? Porque a nossa luz é de HDR, então tá real. Nossos materiais todos são PBR, tão reais. A gente tá obedecendo todas as regras. Então, assim, agora de repente o que falta é um pouco de pós-produção. Pós-produção onde? Direto no Corona, gente. Eu vou começar ativando o LUT. Eu gosto muito dele. Sempre uso e eu ativo ele. Você viu como deu uma amarelada? Por quê? Porque tem vários tipos de LUT aqui. Se a gente for mexendo aqui, ó, você vai descobrir vários e vários e vários. Olha que bonito isso aqui. O que eu gosto de usar tá lá embaixo. É esse King Graphics 03 aqui. Só que ele também dá bastante contraste. Então, às vezes, eu não uso ele no 1, tá? Eu diminuo aqui, posso botar assim, 0,6. De repente já é o suficiente. Acho que de repente seria legal esse azul aqui ser mais intenso, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vim aqui naquela cor azul ali.
E antes do fall off, eu vou colocar um corona color correto. Vamos ver se a gente consegue dar um pouquinho de saturação a mais aqui. 1, ver o que vai acontecer. 2, 3. Tá vendo, ó? Ficou bem mais saturado. De repente a gente pode diminuir um pouquinho o gama, 9, 8. Ficou bem mais escuro. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer às vezes é rotacionar essa poltrona aqui um pouquinho mais de frente. Pode ficar mais interessante, ó. Acho que é legal. Já temos aí, ó, uma coisa mais azul. Aquilo ali, o LUT funcionando. Vamos desligar, ó. Ó como tava mortinho. Quando a gente liga, ele dá uma revivada. 0,8, quem sabe? O que a gente pode fazer agora? Vou deixar 0,6, tá? Vamos... Acho que tá muito amarelado ainda a temperatura. Eu vou diminuir um pouco a temperatura. 6.000 aqui, de repente, de temperatura da imagem. 5.500. Ó, já ficou bem mais branco. Mas, de repente, 6.000. Pra não ficar tão azulado. 5.800. Eu acho que assim tá no ponto. A gente pode aumentar um pouco o contraste, se quiser. 2. Ó, tava 0, né? Tava 1. A gente pode, ó, 0,5. A gente pode ir lavando a imagem também, tá vendo? Ó? Mas eu acho que 1,2 fica legal. A vinheta. É legal um efeito de câmera aqui. Eu vou botar 0,7 de repente. Já tava 0. 0,7 já dá essa escurecida aqui de lente em volta. Já fica legal. Ativar o Bloom and Glare. Vamos dar um gás aqui. Vou botar 5 e 5 para ver o que vai acontecer. Porque não tem nada estourando realmente. 10. Como é que vai ficar esse Bloom e Glare? Não consegue não ter tantas sombras. Deixa eu voltar aqui, ó. 3, 4. Não fica tão escuro. E ilumina. E os estouros aqui a gente pode tirar um pouco de highlight. Colocar mais highlight compressor. Botar mais compressão no highlight, ó. 2, 3, 1. Mas volta que a gente perde de novo o contraste, né, gente? Eu acho que ainda estava melhor como estava antes. Eu vou voltar aqui o gama para 1. A exposição para 0. E o highlight compress de 1, tá? E daí, quem sabe, a gente aumenta um pouco da exposição aqui, ó. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1. Legal, ó. Gente, olha que bacana. A gente aí, com poucos minutos, conseguiu criar uma cena realista. Uma cena bem fácil, né? E utilizando tudo de graça aí, gente. A gente utilizou uma biblioteca toda que foi disponibilizada aí por esses sites. E de novo, eu vou lembrar, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, os links, tá? Se você gostou, curte esse vídeo. E eu queria te pedir o seguinte, ó. Eu gostei de fazer essa brincadeira aqui de fazer cenas de Pinterest. Então, se você tiver algum pin aí, pega o linkzinho e cola aqui nos comentários, diz assim, ó, Ander, faz essa cena de Pinterest, cola aí pra mim, porque daí eu posso pegar essa cena e quem sabe reproduzir ela aqui pra vocês. A ideia dessas cenas de Pinterest é pra ser cenas mais simples, que eu consiga aí em meia hora, 40 minutos, como agora, passar pra vocês, passar os links, tentar utilizar material gratuito, disponibilizado na internet aí, de blocos e texturas e luzes HDRI, mapas HDRI para usar na iluminação, justamente para você poder ter condições de me acompanhar aqui num tutorialzinho desse e fazer aí na sua casa também, tá bom, gente? De novo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, eu sei que eu sou repetitivo nisso, mas para mim é muito importante que você esteja inscrito no canal e para você também, para você poder não perder nada do que eu disponibilizo aqui no canal, tá? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e dá-lhe render, até a próxima!